Olá, seja muito bem-vindo, você que está entrando para assistir essa live online e você que vai entrar para assistir, que vai assistir essa live gravada através do Instagram ou no canal do YouTube. E eu lembro sempre a vocês que deem um pulinho lá no canal do YouTube, curtem, comentem, compartilhem. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e mantenha o nosso canal no ar. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E nada é para mim, gente, é tudo para a glória do Senhor. Então, vamos levar a palavra para outras pessoas, né? Através desse meio tão importante, que, se usado com sabedoria, com inteligência, alcança muitas vidas. Vamos usar a internet para o bem, vamos usar a internet para levar a palavra do Senhor. Então, me ajudem que o YouTube mantenha esse canal no ar, tá bom? Dependo de que vocês também me ajudem, compartilhando, comentando, curtindo e se inscrevendo no canal, amém? Vamos orar para dar início a mais uma live. Hoje nós vamos ler o capítulo 15 do livro de Atos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, está em todos os lugares, vê tudo, sabe de tudo. Pai, o Senhor conhece os nossos corações. Visita agora cada irmão, cada irmã. Visita a mim também. Abra o meu entendimento, o entendimento dos meus irmãos, para que essa leitura seja absorvida da melhor forma possível, Pai. Use o Teu Santo Espírito para nos abrir os olhos. Use o Teu Santo Espírito para nos dar discernimento de cada versículo, de cada palavra aqui dita. Pai, me usa, Pai, conforme a Tua vontade. Que seja eu um instrumento nas Tuas mãos para fazer essa leitura. Me capacita, Senhor, a fazer apenas aqueles comentários que o Senhor aprova e que o Senhor concorda. Eu oro agradecida, Pai, agradecida, porque sei que o Senhor é comigo e é com meus irmãos. Eu agradeço. Abre o nosso entendimento. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos começar. Atos, capítulo 15, verso 1. Assim diz o Senhor. Alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram a província da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, mais uma vez aqui, a gente vê o fariseu dizendo que é necessário obedecer à lei. O sacrifício de Jesus ali para eles não é suficiente para a salvação. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Salvação
é igual a Jesus. Naquela época, antigamente, as pessoas tinham, né, que as crianças ser circuncidadas. Mas, quando começaram a levar o evangelho para os gentios, já não havia mais necessidade, porque quem salva é a graça do Senhor. A salvação das nossas vidas é nos dada através de Jesus, não através da lei, não através de cumprir leis que estão lá na antiga aliança. E aí nós somos, o que a gente vê é que continua o fariseu achando que é necessário obedecer à lei para que eles observem a lei de Moisés. A gente precisa conhecer a lei, a gente precisa ser obediente às leis, mas, gente, a salvação é somente através de Jesus, através da sua graça. Continuando, verso 6. Então os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, mais uma vez, Pedro está afirmando e a gente afirma que nós somos salvos somente pela graça do Senhor. Nós precisamos ter cuidado para não tentarmos ser mais justos do que Deus, colocando o jugo sobre o outro. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não seja tentado a isso. A lei é como uma máquina de raio-x. Não cura, ela revela a doença interior. Eu achei tremendo esse exemplo. A lei é como uma máquina de raio-x. Não cura, ela revela a doença interior. Então, o que cura, o que salva, o que liberta é Jesus. A nossa salvação é através de Jesus, através da sua graça. Nós somos salvos quando a gente confessa, quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados, quando a gente confessa ao Senhor os nossos pecados e a gente reconhece Ele, o nosso suficiente e único Salvador. Essa é a forma para que alcancemos a salvação, crendo no Senhor, confiando que Ele é o único que pode nos salvar. A graça nos basta. Nós não somos salvos pela lei, nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por nada disso. Quando diz que quando na Bíblia fala em fazer obras, após a salvação. Nós precisamos, após a salvação, ir pregar o Evangelho e ajudar as pessoas, fazer obras para o Senhor. Então, não é a gente sair por aí achando que vai ser salvo, porque a gente ajuda a uma entidade, porque a gente ajuda a um orfanato, porque a gente está sempre disponibilizando os nossos bens e achando que isso está ligado à nossa salvação. Não, gente.
O Senhor, Ele se agrada muito daquele que tem um coração bom, aquele que tem um coração pronto a ajudar, aquele que tem um coração que não pensa só em si, que não olha para o seu próprio umbigo. Mas a gente tem que entender que a nossa salvação, ela somente nos é dada através da fé, através de Jesus, através da sua graça. Amém? Então a gente, vamos lembrar sempre é, disso aqui, ó. A lei é como uma máquina de raio-x. Ela não cura. É como se a gente fosse fazer um exame, vai lá e usa os melhores equipamentos, né? Um ultrassom, usa um raio-x, usa uma tomografia. São aparelhos importantíssimos para que a gente detecte, né? Para que a gente descubra qual é o nosso problema. A mesma coisa acontece, né? A lei é como se fosse uma máquina. Ela não salva a vida de ninguém, ela apenas cura. Ela não cura, ela apenas revela qual é a sua doença. Precisamos cuidar da nossa doença espiritual. Essa é a nossa doença também. Desculpa, nós temos a nossa doença física e temos a nossa doença espiritual. Precisamos buscar a cura dessa doença. Então, precisamos ler a palavra, precisamos fazer boas obras, mas entender sempre que a salvação vem através do arrependimento, através da fé e através de crer, né? Que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Amém? Continuando, então. Vamos lá? Verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Sinais e prodígios, eu já falei o que é o sobrenatural, né? São os dons que eles recebiam. Eles receberam do Espírito Santo o mover dos dons. Então, eram sinais e prodígios, era o sobrenatural. Então, eles estavam ali relatando, né? Eles estavam relatando, contando quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele vai dizer lá o que está escrito no livro de Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. E aí ele diz assim, ó: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecida desde os tempos antigos. Então ele está dizendo o que está lá em Amós. Verso 19. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles entre os gentios se convertem a Deus. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Então ali o evangelho já estava à disposição dos gentios também. Então ele está falando, né? Ele está pedindo
Tiago está pedindo a eles que deixem, né? Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais, pessoalmente, lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo, sempre o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Então, quem manda a carta são os apóstolos e presbíteros para os gentios, né? Eles vão resolver a bagunça teológica toda que fizeram. Então, eles estão mandando ali no verso 25, ó, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então, ali eles resolvem mandar alguns discípulos, né, para resolver aquele problema teológico que fizeram. E a vontade, no verso 28, ó, pois pareceu bem ao Espírito Santo. A vontade é do Espírito Santo. Então, o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, eu já falei aqui várias vezes e vou repetir, deveria ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele está presente em todo o livro de Atos. Então, a vontade é do Espírito Santo. Aí continua aqui no verso 30. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor.
Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também o João Marcos, lembram? Queria levar também o João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha. Lembra que João Marcos ele abandonou eles? Então Paulo não achava justo levá-lo junto com eles, não os acompanhando no trabalho. Então, aí diz assim no verso 39, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, o que a gente vê aqui é que eles plantavam as igrejas, eles levavam a palavra, eles evangelizavam as pessoas eram salvas, e eles voltavam regando aquele povo que foi evangelizado, que foi salvo, que aceitou Jesus. Então, eles não abandonavam a própria sorte. Levou a palavra, então agora vai para a igreja e ouve a palavra na igreja. Não, a gente, quando a gente vai discipular um irmão, quando a gente vai falar do amor de Deus, e vai evangelizar aquele irmão, e aquele irmão, ele aceita o Senhor, ele aceita a palavra, ele recebe a palavra com amor, a gente precisa continuar dando assistência a esse irmão, porque esse irmão é um bebezinho na fé. Então a gente precisa continuar acompanhando, continuar regando, continuar podando, continuar cuidando das igrejas. Isso é o que aconteceu com a gente e ainda acontece. Eu tenho pessoas que cuidam de mim ainda. Eu tenho meu pastor, eu tenho irmãos que têm uma maturidade espiritual maior que a minha, e eu tenho o próprio Deus, mas a gente precisa entender que a gente não pode abandonar aqueles a quem a gente discipula. A gente precisa acompanhar como os discípulos faziam. Eles plantavam, eles voltavam regando e podando. Eles cuidavam da igreja. E lembrar que João Marcos, quando eu falei aqui que Barnabé ele queria levar João Marcos, a gente lembra que João Marcos abandonou eles. Eu falei aqui, Paulo e Silas, Paulo e Silas vão pregar o evangelho, porque Paulo escolheu levar Silas, não João Marcos, porque Paulo achou que como João Marcos havia abandonado eles, ele não queria levá-lo. Então, ele e Barnabé discordaram, então ele seguiu com Silas e Barnabé com João Marcos. E aí Paulo e Silas, eles vão pregar o evangelho pela Europa, pelos países, pelas nações, em várias cidades. É o que acontece com Paulo e Silas. Paulo, ele vai para conquistar tudo isso em nome de Jesus. E Barnabé decide ir junto com João Marcos. Barnabé, ele abriu mão dessa missão que Paulo ia fazer com Silas, levando o evangelho à Europa, aos países, às cidades, às nações. Barnabé, ele abriu mão da missão para gastar a vida com João Marcos. Olha aí a importância, já lá antigamente, a importância da gente não abandonar o irmão. Foi o que Barnabé fez. Barnabé ficou
com o João Marcos. Uma pessoa só, gente, uma única pessoa é campo missionário suficiente para que nós gastemos a nossa vida. A gente não tem que desprezar uma única pessoa. Não pensem que campo missionário é apenas ir para outro país, para outra nação, falar para grandes multidões. Não, gente. Isso é ser missionário também. Mas mesmo o valor que um missionário tem falando para grandes multidões, aquele que cuida de uma única pessoa, tem o seu valor para Deus também. Então, não vamos desprezar uma única pessoa achando que a gente precisa alcançar um campo missionário maior. Não, uma pessoa é o suficiente. É um campo missionário muito importante também. O Senhor se agrada muito. Então, não vamos desprezar essa única pessoa que a gente tem perto da gente para falar do amor de Deus. A gente tem um vizinho, a gente tem um parente, a gente tem um amigo do trabalho. Então, não vamos desprezar essa pessoa. Vamos falar do amor de Deus para ela. Vamos falar do plano da salvação. Vamos levar as boas novas. É isso que Deus quer. Deus se agrada daquele que leva a mensagem para grandes multidões e daquele que leva a mensagem para apenas uma pessoa. Ele não faz distinção em quantidades, ele faz distinção de nada disso. Deus, ele olha o teu coração. Deus, ele olha a intenção do coração de cada um. Não é a quantidade, gente. É a intenção do coração. Amém? Então, esse estudo foi muito edificante para mim, porque quando eu comecei a ler e quando e a gente vai meditando e Deus vai falando com a gente, né? E a gente vai entendendo um monte de coisa. Por isso é tão bom, gente, a gente meditar na palavra, a gente ler o Evangelho, quantas vezes forem preciso. Não entendeu o que você está lendo? Lê de novo. Se você quer entender muito ali naquela hora, busca conhecimento em livros, busca conhecimento em bíblias de estudo, em pesquisas, porque é assim que a gente avança no conhecimento a Deus. A gente precisa conhecer a Deus, as qualidades do Senhor, como a gente conhece um amigo. Você só vai conhecer verdadeiramente uma pessoa se você convive com ela, se você tem intimidade com ela. E a mesma coisa com o Senhor. Você só vai conhecer verdadeiramente o Senhor quando você tem um relacionamento íntimo com Ele. E esse relacionamento vem através de ouvir a palavra, vem através da leitura da Bíblia. É muito importante que vocês façam a leitura da Bíblia. Eu estou aqui cumprindo esse propósito do Senhor desde janeiro de 2024, desde o dia 1º, lendo o Novo Testamento, fazendo alguns comentários, mas com o intuito de animar vocês, de incentivar cada um de vocês a lerem a Bíblia, porque somente através da palavra a gente conhece mais intimamente o Senhor. E, gente, creiam, as escamas dos nossos olhos caem, e é maravilhoso. Então, busquem ter intimidade com o Senhor, conhecer mais a Ele, através da sua palavra e através da oração. Orem com vontade, sem vontade, orem sem cessar, porque a oração é o caminho
para a gente estar perto de Deus. A oração, ela... E acreditem, muitas das vezes eu começo a orar sem nenhuma vontade, porque a ordem é: faça, não importa a sua vontade. Não importa se você está com vontade de orar, se você está com vontade de ler a Bíblia, muitas das vezes, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a palavra, eu não tenho vontade de fazer a minha live. Mas, gente, a minha vontade não prevalece mais. Não sou eu mais que faço as minhas vontades. Eu faço as vontades do meu Pai. Então a gente precisa entender que a vontade dele tem que ser feita. Então é assim, faça com vontade ou sem vontade, faça, leia a Bíblia, ore, porque por exemplo, quando eu começo a orar sem vontade, gente, de repente eu sou invadida por um amor tão grande, e aí eu fico muito tempo orando. Eu já ensinei a vocês, orem através da palavra, para que vocês tenham mais um tempo de qualidade com o Senhor. Porque é muito difícil a gente ficar um tempo de qualidade sem repetir as coisas. Então a oração na palavra, ela é muito gratificante, porque você, ao mesmo tempo que está lendo a palavra, você está orando ali em cima de cada versículo. Amém? Então, continuem assistindo as minhas lives, as lives do Senhor, mas não esqueçam que isso aqui é para incentivar vocês a priorizarem o momento com o Senhor, que as suas primícias, as primícias do seu dia seja dada ao Pai. É isso que a gente precisa fazer, é isso que Ele quer da gente. Então, não se distraiam, não se distraiam com as coisas desse mundo, não se distraiam com as coisas, os serviços de casa, não se distraiam com coisas que vão tirar o teu foco. Acorda e declare, né, para o Senhor que as primícias são dele. Então, tem esse momento com o Senhor, esse momento de intimidade, esse momento precioso, que é através da oração e da leitura da palavra. Faça isso. Não desanime, não deixem de ler a palavra. Mesmo aqui, você ouvindo a minha live, você ouvindo a leitura, alguns comentários, leia antes ou depois de novo o capítulo que nós aprendemos, que nós meditamos. Leia de novo. Crie hábitos. Crie hábitos, é disciplina. A gente precisa ter foco, criar hábitos, ter disciplina com as coisas do Senhor. Não é fazer quando dá, não é fazer quando pode. É fazer acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância. É a gente priorizar o nosso tempo com Ele. E o resto do nosso dia se torna abençoado, gente. Creiam nisso. Creiam nisso. Continuem, mesmo depois de estar aqui comigo, continuem fazendo a leitura. Leiam de novo o capítulo que nós estudamos aqui. Meditem de novo. Porque às vezes o Senhor fala com a gente personalizado, são coisas personalizadas. Então, eu ensino aqui, eu faço alguns comentários das coisas que eu entendo, que eu pesquiso, mas, gente, a palavra do Senhor, ela é o Senhor falando com a gente. E Ele fala com cada um de forma personalizada. Então, comigo Ele fala de uma forma, e com você Ele vai falar de outra, provavelmente. Então, não deixe de ler, meditar na palavra. Não entendeu? Compra uma Bíblia de estudo, pesquisa na internet. Existem pregações de pastores de igrejas seríssimas, cristocêntricas, somente do Evangelho.
Então, busquem informações, busquem conhecimento. O que perece, o que falta nesse povo, o que falta na gente, é falta de conhecimento. Se nós buscarmos conhecimento, tudo fica mais claro para que a gente caminhe, mesmo apesar das dificuldades, mesmo apesar dos problemas, a gente caminha, porque a gente sabe que tem alguém com a gente. E, gente, vamos orar, continuar. Eu vou deixar aqui, vou chamar vocês, né? Um chamado para vocês, se vocês sentirem no coração. Eu estou fazendo todo dia eu não, o pastor Paulo Davi, ele é da primeira igreja batista de Curitiba. Ele está fazendo uma live todos os dias, às 10h30 da noite. Um clamor, ele está levantando um clamor e eu estou participando dessa oração a favor dos nossos irmãos e do estado do Rio Grande do Sul. Então, você que se sentir essa vontade no seu coração, entra lá no Instagram, porque ele faz através do Instagram. É @paulodavi. Entrem lá às 10h30 e levantem esse clamor junto com a gente. Eu convido a vocês que têm esse desejo no coração. Vamos levantar esse clamor para esse povo tão sofrido. Que o Senhor estenda as suas mãos, né, as suas misericórdias para esse povo, né? E vamos orar também pelas pessoas que estão ali se disponibilizando, pelas pessoas que saíram da sua zona de conforto. São muitos voluntários, né? Muitos, que a gente ora muito por eles, para que Deus preserve a saúde deles, para que Deus ilumine os olhos deles, que aguce os ouvidos deles, para que eles consigam ver e ouvir aquilo que ninguém vê. Porque às vezes existem pessoas que não vão ser vistas porque estão em lugares muito ruins. Então, que Deus mostre a esses voluntários, essas pessoas que estão clamando por socorro e que não conseguem ser vistas aos olhos humanos. Gente, vamos orar por esse povo. Eu me sinto muito constrangida quando eu penso em pedir algo para o Senhor nessa atual situação, né, do estado do Rio Grande do Sul. Porque nós temos tudo, nós somos pessoas abençoadas, nós somos pessoas que temos uma casa, que temos comida em nossa mesa, que temos uma cama para dormir. Então, quando vem à minha cabeça pedir algo ao Senhor, eu me sinto constrangida, porque eu só agradeço pelas misericórdias dele, na minha, e creio que na sua também, né? E creio que na sua, porque nós somos abençoados. Então, vamos orar para esse povo do Rio Grande do Sul. Amém? Você é convidado para participar das lives com o pastor Paulo Davi. @Paulo Davi no Instagram. Pastor Paulo Davi no Instagram. Tá bom? Eu conto com a presença de todos. Sejam muito bem-vindos a, a esse clamor que o pastor está levantando para esse estado do Rio Grande do Sul e para os nossos irmãos. Amém? Vamos orar para terminar essa live. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por esse estudo abençoado. Gratidão, Senhor, porque o Senhor está sempre me direcionando, está sempre me capacitando, Pai, para que a Tua palavra não pare através de mim. Pai, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, um instrumento para levar o Teu Evangelho a quem quer que seja, a qualquer lugar do mundo, que eu alcance, eu não, o Senhor, através de mim, alcance muitas pessoas, porque
esse canal do YouTube, esse canal da internet, essa fonte que a gente tem para propagar a tua palavra é maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque quando sabemos usar a internet, ela é valiosíssima. Obrigada, Pai, por termos esse meio para levar a tua palavra, para levar o teu evangelho. Obrigada, Pai. Obrigada. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor cuide dos nossos irmãos, que o Senhor cuide da nossa casa, que o Senhor cuide da nossa família, através desse dia, Pai. É o que eu oro. E que esse estudo não fique só preso no nosso conhecimento, que ele entre no nosso coração, e que a gente coloque em prática tudo que aqui estamos aprendendo. Cuida, Senhor, do povo lá do Rio Grande do Sul. Cuida, Senhor, que todos sejam alcançados por Ti e por esses homens guerreiros que estão à frente como voluntários para salvar vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Não esqueçam, 10h30 da noite, você está convidado a participar desse clamor que o pastor Paulo Davi, da primeira igreja batista de Curitiba, está levantando para os irmãos, para os nossos irmãos em Cristo lá do Rio Grande do Sul e por esse estado tão sofrido. Espero vocês, conto com vocês. Sejam bem-vindas vocês, Kathleen, oi, Érica, bem-vindas. Fiquem com Deus e até segunda agora, tá bom? Segunda eu estou aqui com vocês. Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe.